A imprensa estrangeira ironiza Moro ter virado ministro após ter prendido Lula, o único que poderia derrotar Bolsonaro na eleição em 2018. No exterior, parece que não entendemos isso. O jornal francês Le Monde, por exemplo, ironiza o fato de os brasileiros terem eleito um governo presidido por um sujeito que ameaçou tirar desse povo direitos trabalhistas e sociais. O Brasil virou uma piada internacional. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O mais hilariante na eleição de Jair Bolsonaro é que o seu eleitorado é formado por uma maioria enorme, gigantesca, de pessoas que, apesar de ganharem mais do que os eleitores de Fernando Haddad, são pessoas que também precisam trabalhar e também vão precisar se aposentar um dia. Onde está a graça? Em vários pontos, mas sobretudo em dois. Primeiro fato, Bolsonaro passou a campanha eleitoral inteirinha prometendo tomar medidas que vão prejudicar aqueles que trabalham. Medidas como, por exemplo, tirar direitos trabalhistas. Segundo lugar, no fato de que Bolsonaro prometeu, se eleito, fazer uma reforma trabalhista que é rejeitada por 7 em cada 10 brasileiros, segundo pesquisa Datafolha publicada em maio deste ano. A pesquisa Datafolha divulgada em maio mostra que a reforma da Previdência é rejeitada por 7 em cada 10 brasileiros, 71%. Já 23% são a favor, entre os mais ricos. O índice sobe para 29% e 1% é indiferente. E 5% não opinaram. Na análise das variáveis sociodemográficas, observa-se que a rejeição à reforma é maior em todos os segmentos e que a rejeição é mais alta entre os que têm conhecimento sobre o tema. Ou seja, quem estuda o assunto reforma da Previdência fica contra e só é a favor aquele que não sabe do que está falando. Não é por outra razão que a imprensa internacional ironiza o Brasil. Isso logo após o primeiro choque nessa imprensa que foi de perplexidade. Só para ficarmos em um órgão de imprensa insuspeito de ser petista, a Veja, a revista Veja, que durante anos atacou o PT toda semana em suas capas, estampou na sua última edição, na capa, que a opção que Bolsonaro fez de nomear Sérgio Moro ministro da Justiça se deveu a ele ter aberto caminho para a vitória de Bolsonaro. O jornal É o País da Espanha, por exemplo, estampou também uma manchete nada agradável para Bolsonaro e Moro e para o Brasil. O juiz que encarcerou Lula aceita ser ministro de Bolsonaro. A reportagem chama o futuro ministro da Justiça de herói do antipetismo. O jornal britânico The Times estampa uma manchete irônica. Jair Bolsonaro promete alto cargo a juiz que aprisionou seu rival. Como nas demais publicações, o texto referiu-se a Lula como o adversário real do candidato do PSL à eleição presidencial e não Fernando Haddad, que assumiu a chapa petista apenas depois de 11 de setembro. O jornal francês Le Monde destacou as ambiguidades do juiz Moro, além de fazer uma pergunta incômoda. Foi por ter aprisionado o líder da esquerda brasileira que o magistrado será recompensado pelo futuro chefe de Estado de extrema-direita, Jair Bolsonaro? Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times também ironiza a nomeação de Moro. Juiz brasileiro que condenou Lula aceita cargo no gabinete de Moro. Para o diário norte-americano, a decisão de Moro de assumir o comando da justiça brasileira causou indignação. Mas não é só a má fama de Bolsonaro e a escandalosa premiação que ele deu ao juiz Moro que tirou
da eleição, o único que poderia derrotar Bolsonaro, que está expondo o Brasil ao ridículo diante do mundo. A adesão inconsequente de Bolsonaro a uma decisão estúpida e truculenta de Donald Trump de colocar a embaixada dos Estados Unidos em território palestino, uma embaixada que estava em Israel, é ridícula porque Trump preside a maior e mais rica superpotência do mundo, enquanto Bolsonaro vai pilotar o Brasil, um país que não tem uma economia tão poderosa e que vai ser duramente retaliado pelos países árabes se promover essa imbecilidade. O Brasil não é rico como os Estados Unidos e vai perder muito dinheiro. Por quê? De acordo com a FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, 45% da carne de frango e 40% da carne bovina que o Brasil exporta hoje levam o selo halal, ou seja, para ser consumida segundo preceitos islâmicos. Se houver ruptura com os países islâmicos, e todos esses países islâmicos apoiam a questão palestina contra Israel, que compra pouquíssimo do Brasil, são contra a proposta de Bolsonaro. O Brasil perderá bilhões e bilhões de dólares se fizer essa besteira. E a prova de que o Brasil será retaliado por vários países muçulmanos foi noticiada também pela Veja. Às vésperas de o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, desembarcar no Cairo para a visita oficial, o governo do Egito cancelou o compromisso por causa da decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. E quando a imprensa pergunta a Bolsonaro sobre essa sua burrada monumental ao fazer esse anúncio irresponsável sobre a transferência da embaixada do Brasil para Jerusalém, o que é que Bolsonaro faz? Fica zangadinho e abandona a entrevista como se a imprensa fosse culpada por ele falar mais do que deve e anunciar uma medida que pode custar bilhões ao agronegócio brasileiro, que é, inclusive, um dos financiadores dessa besta quadrada chamada Jair Bolsonaro. Diante de tudo isso, fica fácil prever que não vai demorar muito tempo para que a maioria dos brasileiros que elegeu Bolsonaro descubra a burrada que fez. Claro que essa gente teimosa vai demorar algum tempo para dar o braço a torcer, mas pessoal, nada como sofrimento, nada como piorar de vida para instilar humildade em cabeças duras. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.